Em 1974, o mestre Wu e a família, nós, chegamos aqui na 105 Norte. Uma das primeiras coisas que ele fez ao entrar no apartamento foi vir à janela, olhar. E a paisagem era muito diferente dessa que a gente tem hoje em dia. Essas duas barrigudas não existiam. Todo esse arvoredo que tem à frente não existia. Essa árvore também não. As calçadas não existiam, eram trilhas de terra. Esse cimentado tinha acabado de aparecer. Nenhuma dessas benfeitorias, inclusive a escada ali de cimento que dá acesso à entrada, existiam. Isso aqui era um cerrado já bem degradado pelas construções que tinham acontecido. Então tinham algumas árvores do cerrado e muito mato, capim gordura e outro tipo de mato invasor, não próprio do cerrado. Tinham também restos de construção, pedras, restos de concreto, blocos de concreto largados no meio desse espaço. E quando o mestre Wu desceu, então isso aqui era um matagal com algumas árvores do cerrado. Essa árvore aqui não existia, tinha esse cimentado. E foi mais ou menos por aqui que ele começou a prática dele, que ele já fazia desde sempre, desde a primeira infância, mal tendo aprendendo a andar, ele já fazia a prática dele. E começou a fazer aqui. Ele teve que preparar um espaço, então ele desceu com a enxada, um enxadão, com pá e com uma lata para ir tirando, limpando um espaço. Ele começou a fazer num espaço que ele arrumou. Muitas pessoas da época pensaram que ele era jardineiro por conta disso, mas ele logo começou a fazer a prática dele e o pessoal notou, epa, é algo diferente. O outro lado ali também igualmente era a mesma situação de um matagal com algumas árvores do cerrado, né? Um cerrado já degradado com espécies invasoras de capim. Essa calçada aqui também não existia. Bom, mestre Wu, quando chegou aqui, em 1974, tinha 42 anos, ou seja, 12 anos a menos do que eu. Então imaginem só o vigor e a energia que tinha essa pessoa. Aqui junto a essas árvores do cerrado, que são remanescentes daquela época, que a gente pode visitar ainda, ele treinava, sozinho também, os treinamentos dele. E por que ele veio para tão longe do prédio dele? Justamente para não perturbar. O treinamento dele usava também uma espada de bambu para golpear um instrumento que ele havia preparado para isso, uma bola de borracha para ser o objeto de treino com essa espada de bambu. E o golpe da espada de bambu faz barulho, então ele não queria incomodar a vizinhança e veio para esse lugar mais afastado. E nessa árvore também ele prendia essa bola de borracha para treinar com a espada de bambu e também amarrava umas tiras de borracha também para treinar judô com a árvore. Não havia companheiro com quem treinar, ele treinava sozinho. Mas lógico, isso começou a chamar a atenção da vizinhança. O que é isso que está acontecendo? E anos 70 era a época do auge dos filmes de Kung Fu, do Bruce Lee, etc. E a turma viu, um oriental está treinando, vamos treinar com ele. E aí muitos, principalmente jovens, que têm mais cabeça aberta e não tem tantas limitações, chegaram junto. O que é isso? A gente pode treinar junto? Ah, pode. E começou a juntar gente. Pessoas jovens, depois de mais idade, porque 42 anos, e o mestre Wu tinha percebido, não é a mesma coisa que 22 anos. Então mesmo estando com muito vigor, ele percebia que já não era a mesma coisa que tinha sido aos 22 anos. Ele começou a prestar atenção nas práticas de preservação da saúde e de promoção do bem-estar. E essa turma foi se agregando a esse treinamento também, que cada vez foi ficando menos voltado para marcialidade e para a defesa pessoal, e cada vez mais voltado para o cuidado com a saúde e com o bem-estar.
que também foi utilizado pelo Mestre U e pelos seus primeiros discípulos, foi esse aqui, que fica junto ao bloco A. Esse pequeno espaço gramado. Na época não existia essa mangueira, mas já existia essa paineira, essa barriguda aqui, que era bem pequena e fininha. Mas o Mestre U descia com uma meia dúzia daquelas espadas de bambu e eles treinavam. Eu me lembro de algumas vezes acompanhá-lo, 1h30 depois de terminar o jantar, descer para praticar com a espada de bambu, andando para lá e golpeando, andando de volta e golpeando para cá e para lá. Então ainda era um treino mais marcial, embora de forma muito mais lenta e sem fins de ataque, mas com um objetivo de bem-estar, de fortalecer a saúde, de ter capacidade de fazer as coisas. Esse espaço, e aí a gente já está no final dos anos 70, começo dos 80, esse espaço aqui era terra batida, não tinha esse gramado, não tinha o campo de areia, muito menos a quadra poliesportiva. Era um espaço de terra batida e a prática acontecia mais ou menos aqui, ainda por um grupo pequeno de pessoas, mas já era o Tai Chi Chuan mais próximo do que a gente conhece da prática hoje em dia. A prática foi se transformando da mesma forma que o espaço se transformou, a prática também. Agora aqui já ninguém usava a espada de bambu, nem a cabeça de manequim de borracha. Aqui era Tai Chi Chuan. Mais ou menos nessa época, a embaixada da China, que tinha firmado relações diplomáticas com o Brasil em 1974, mesma data de início da prática aqui, ela finalmente tinha se estabelecido num prédio próprio e começou a receber materiais da China de divulgação da cultura chinesa, da medicina e principalmente, no nosso caso, do Tai Chi Chuan. Então foram distribuídos vários exemplares de um livreto que trazia a forma de 24 movimentos, bem explicadinha e ilustrado. E foi distribuído aqui entre os praticantes. Nessa época também não era gramado, mas havia um desnível, mais ou menos nessa fileira aqui de amoreiras. Terminava o gramado e aí tinha um desnível para baixo e vinha o chão de terra batida aqui até a margem da 104 Norte. Esse descampado, essa terra batida que tinha aqui, era ainda muito pouco cuidada. Então tinha lixo, tinha caco de vidro, tinha pedregulho que não acabava mais. E muito capim, esse capim invasor. E aí os praticantes combinavam um dia de virem aqui, aí tiravam o mato com as enxadas, cada um trazia os seus equipamentos, o que pudesse, um balde, uma enxada, uma pá, e vinham limpar aqui, nesse espaço, catando pedras, cortando o mato, recolhendo o lixo. E ao fim desse mutirão acontecia o café da manhã, com todo mundo já assim um pouco cansado da atividade, vinha descansar aqui embaixo, agora embaixo dessas árvores que na época mal faziam sombra. E mais ou menos aqui, ainda não naquele local onde a gente usa atualmente, mais ou menos aqui no alinhamento do prédio do Mestre U é que acontecia esse café comunitário, que não era periódico como é hoje em dia. Ele acontecia depois do mutirão, que era realizado quando o pessoal sentia que precisava. Aqui, bem mais próximo ao Ixim, nos anos 80 ainda, o DEFER, que era um órgão do GDF que promovia atividade física e desporto, apoiando a prática que já acontecia aqui e que já estava bem conhecida,
nesse local botou uma placa pequena de 50 centímetros por 1 metro, digamos, e baixa, na altura da visão de uma pessoa, anunciando a prática aqui. Essa placa durou 1 semana ou 2, ela foi vandalizada. Aqui é uma área pública e, por ser área pública, também está sujeita a essas ocorrências. Mas a comunidade de praticantes daquela época, que já tinha se organizado como Associação Cultural Brasil-China, se mobilizou. Eu conheço fulano, eu conheço ciclano, não sei quem trabalha na Caixa Econômica Federal. E aí desenharam uma nova placa, que é a placa que atualmente está aqui, com 3 faces, um outdoor. As faces dessa placa já foram trocadas um bom número de vezes, talvez 10 vezes, mas sempre contendo as informações de Tai Chi Chuan, gratuito, todos os dias e o horário. Essa placa maior foi instalada em 1988. Entre o final dos anos 80 e início dos 90, 1988 para 89, essa área aqui, que ainda não tinha sido urbanizada, ainda tinha a terra batida, o mato invasor, algumas árvores do cerrado, ela foi gramada. E aí a prática veio para cá. A movimentação lá do eixinho já tinha aumentado e o ruído já estava começando a perturbar. A prática subiu para essa área de cá, mais distante do ruído de tráfego, e gramada. Lá embaixo o gramado demorou muito mais para chegar. E aqui tinham as traves de um campo de futebol, mas um grande número de pessoas. Os anos 90, a prática é caracterizada por um número imenso de praticantes que tomavam esse gramado, 60, 70, 90 praticantes aqui no gramado. Nessa época também, o mestre Wu, um pouquinho antes disso, na verdade, no começo dos anos 80, na primeira metade dos anos 80, o mestre Wu e o padre Mira se encontraram. E o padre Mira vinha sempre aqui e ele gostava de estudar filosofia oriental, cultura chinesa, cultura japonesa, artes marciais. As artes marciais chinesas se dividem em 2 grandes grupos. A gente geralmente chama de Kung Fu. Então, existem 2 grandes grupos. O Kung Fu externo e o Kung Fu interno. Artes marciais externas, que a gente identifica mais nos filmes, aqueles movimentos explosivos, saltos, cambalhotas, chutes, socos. E as artes marciais internas, das quais o Tai Chi Chuan é uma delas. Então temos outras artes marciais internas que também eram um foco de interesse do padre Mira. Aqui a gente tem esse pau-brasil, eram 2 até o início da pandemia, um deles foi vandalizado, esse é o sobrevivente, mas quando eles eram mudinhas, e eu lembro que o pau-brasil ele demora para crescer. Quando eram mudinhas, o padre Mira e o mestre Wu praticavam em torno dessas árvores, dessas mudas, não Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan continuava lá embaixo. Aqui eles praticavam Paquá Zhang, que é uma arte marcial interna igual o Tai Chi Chuan também realizado de maneira suave. E o pessoal também foi incorporando, começando a praticar. Tanto em volta do pau-brasil, quanto por essa fileira de árvores que vai do eixinho à pista W1. E em vez de circular uma árvore, eles iam zigue-zagueando essa fileira de árvores. Passava meia volta por um lado numa árvore, meia volta pelo outro lado na outra árvore, de fora a fora, andando em círculos. E um dia um jovem perguntou: isso aí, ficar andando em círculo é muito chato, e qualquer um faz isso. Serve para alguma coisa? Serve para jovem fazer isso também? E aí o mestre Wu
veio até aqui, nesse terreno mais inclinado da escola. E aqui no meio do gramado, ele fincou metade do eixo, bem firme, metade de um eixo de um carro. Tá muito, muito firme. Quando a gente anda em círculo, a gente primeiro define um centro. E aí ele definiu: esse é o centro. E agora você anda em círculo em torno desse centro. Aí vocês veem como era inclinado. E mesmo os jovens tinham grande dificuldade. O mestre U caminhou aí nesse inclinado um bocado de tempo, até pouco tempo antes da pandemia. Ele fazia os círculos inclinados aqui nesse declive. Em 1996 foi construída essa quadra poliesportiva, que foi muito bem acolhida pela vizinhança. A prática de Tai Chi de manhã cedo e à noite continuava acontecendo aqui, nesse gramado. Mesmo à noite, que nesse horário a prática era conduzida por mim, nós ficávamos aqui, mais afastados, ao mesmo tempo em que acontecia o jogo de futebol ali na quadra poliesportiva. Aí nós recuamos um pouquinho para não levarmos nenhuma bolada. Mas, com o passar do tempo, aí já entramos no século XXI, a nossa prática foi migrando para dentro da quadra, como é atualmente. Mas ela já foi por todo esse espaço que nós já visitamos, a prática de Tai Chi, e agora estamos dentro da quadra poliesportiva. Por vários fatores, por comodidade, a idade média dos praticantes também aumentou. Agora não temos mais meninos querendo lutar como Bruce Lee. E com isso, um piso regular, liso, é mais conveniente para que não aconteçam quedas durante a prática. E finalmente chegamos nesse espaço, conhecido de todos os atuais praticantes, que eu denominei a última fronteira. Foi o último pedaço, o mais recente pedaço utilizado para a nossa prática, que não é só o Tai Chi Chuan. Nós, na atuação em saúde, a gente tem 3 atuações. Uma é o tratamento de doenças. Todo mundo entende esse conceito. O segundo é a prevenção de doenças. A maioria das pessoas compreende, talvez com alguma limitação. O terceiro conceito é promoção de saúde. E promoção de saúde acontece de maneira coletiva. Quando uma coletividade se organiza para promover o bem-estar, a melhoria das suas condições de vida para ter melhor saúde, que é o que acontece aqui, em todos esses espaços. Nesse espaço aqui, que agora temos bancos, mesas, jardins, e que foi conseguido também pela mobilização da comunidade de praticantes. A gente tem os nossos cafés da manhã comunitários, muitas vezes seguidos de uma palestra ou de uma roda de conversa ou outra dinâmica de apresentação em torno de um tema. E em 2025 teremos um tema que vai nos acompanhar ao longo do ano. Os cafés da manhã continuarão sendo mensais, mas eles terão um tema em comum. Em cada encontro vai se abordar um subtema dentro do grande tema que vai ser sustentabilidade. E toda essa jornada que fizemos juntos começou lá em 1974, quando o mestre U iniciou, colocando uma sementinha. E sem muita pretensão. Quando ele começou, lá em agosto de 1974, a ideia não era constituir uma associação e promover isso pela cidade afora ou pelo mundo afora. Era ele encontrando um lugar para praticar o que ele praticava desde que aprendeu a andar. Ele encontrou, as pessoas foram se aproximando, e aí entra em cena a grande qualidade, o grande dom do mestre U, que é o acolhimento. O acolhimento dele fez com que se criasse uma comunidade em volta do movimento, em volta da prática.
E essa comunidade, trabalhando junto, inspirada por ele, é que fez tudo isso. O equipamento de saúde não é só aquilo de concreto, de plástico, de metal. O equipamento de saúde também é o espaço livre quando é utilizado para fins de preservação da saúde, de promoção da saúde, de práticas que trazem bem-estar para o indivíduo e para a comunidade. E estamos aqui, 2024.